Olá, minhas amigas e meus amigos, cultura de almanaque diretamente do país da piada pronta. Afinal, no meio de uma discussão mundial sobre o clima, afirmar que a discussão do clima é conspiração marxista? Os países todos reunidos discutindo a ameaça ao clima e o sábio dizendo, isso é coisa de comunista. Só falta dizer daqui a pouco que o Lula foi o responsável pelo Brasil ter perdido a província cisplatina do Uruguai lá pela década de 1820, o que veio resultar mais tarde na perda do nosso campeonato mundial em 1950 para o Uruguai. Lula é culpado de tudo! Minhas amigas e meus amigos, eu deletei sem querer o fundo bonito que eu usei em vídeos anteriores. Eu preciso refazê-los, o que demanda tempo, demanda aplicativos, demanda muita atenção, mas eu vou refazê-lo. Eu não sei nem se fui eu que deletei ou se não foi uma conspiração comunista que entrou pelo meu site adentro e acabou com aquele fundo. Era um fundo que tinha as fotos de vários trabalhos meus, mas ele voltará. Mas hoje é 18 de novembro e a lua está em crescente. O crescente. Aliás, uma coisa que sempre me despertou curiosidade. Por que os países islâmicos usam a lua crescente como símbolo? E fui estudar. O crescente e a estrela que vem junto com o crescente não são símbolos islâmicos. Maomé jamais propôs estes símbolos. Isso foi criado pelo Império Otomano Turco, Império Islâmico da Turquia, há 300 anos atrás e foi ficando. Mas o crescente foi acrescentado, sim, à bandeira e aos símbolos. Existe, inclusive, o crescente vermelho, em contraposição à cruz vermelha. Atenção, chanceler, a cruz é vermelha, o crescente é vermelho, mas são obras de socorro humanitárias. Não é uma conspiração comunista, não, hein? Nós estamos bem servidos, né? Mas colocou-se o crescente como símbolo islâmico porque ele significa, além de representar soberania e autoridade, é símbolo também de dignidade e de renovação da vida, já que para os islâmicos o calendário é lunar, diferente do nosso, que é solar. E a estrela representa os 5 pilares da religião: dignidade, caridade, fé, jejum, peregrinação e oração. Eu falei 5 e coloquei 6. Na data de hoje, há 100 anos atrás, em 1818, era denunciada uma conspiração anarquista no Rio de Janeiro e imediatamente foram presos Astrogildo Pereira e Oiticica. Astrogildo, 4 anos depois, viria a fundar o Partido Comunista, fantasma que tanto dá trabalho no Brasil aos nazistas e aos verdadeiros patriotas. Oh, Deus! E afinal, na data de hoje, mas em 1959, o filme Ben-Hur, que, segundo as piadas, em Portugal recebeu o nome de O Carroceiro Infernal, bateu todos os recordes de premiação do Oscar. Levou 11 Oscars de presente. Em 18 de novembro de 1978, uma tragédia. A seita norte-americana comandada pelo pastor Jim Jones cometeu suicídio coletivo. Quem se lembra disso? Agora, se a moda pega no Brasil, meu Deus do céu, vai faltar cemitério. Já dizia Alziro Zarur há mais de 60 anos atrás, Jesus está chamando. Eu vou, senhor, mas só não quero ir agora. Vamos com calma. E amanhã, 19 de novembro, comemora-se o Dia da Bandeira. Atenção, malucos, é o Dia da Bandeira Nacional, da bandeira verde e amarela. Não é a bandeira que vocês ficam dando depois que usam droga estragada, não, viu? Para o cúmulo da chamada democracia socialista, na data de 19 de novembro de 1926, ou seja, logo depois da morte de Lenin, Leon Trotsky e Zinoviev foram expulsos do Partido Comunista Soviético acusado de traidores. Logo, Trotsky, criador do glorioso Exército Vermelho que venceu os nazistas em 1945. Aliás, ao lembrar da expulsão, eu me lembro de um assunto menor, mas ainda assim me traz à memória, que foi a expulsão dos deputados Bete Mendes e Ayrton Soares do PT na década de 1980. Esta data de 1926, que marca a expulsão de Trotsky e Zinoviev do Partido Comunista da União Soviética, pode marcar também a derrocada da democracia soviética, do regime estabelecido por Lenin, que teria por base os comitês de operários, soldados e camponeses. A partir daí, veio a belíssima ditadura stalinista. Milhões de mortes, tudo em nome da democracia e da liberdade. Não vou tapar o sol com a peneira.
Aliás, eu não tenho nem peneira para tapar sol. E afinal, em 1933, os Estados Unidos estabelecem relações diplomáticas com a União Soviética. Portanto, 16 anos depois da Revolução Socialista, os Estados Unidos abrem sua economia para a economia soviética. Atenção, chanceler, o que manda no mundo é a grana, é o dinheiro, são as relações econômicas. Não adianta um ficar xingando a Noruega, o outro os árabes, o outro a China, o outro a Cuba. O que manda é a grana, que fala mais alto é a grana. Já dizia Caetano numa das suas célebres composições sobre São Paulo. E falando em São Paulo, hoje uma nota triste, 19 anos do falecimento do dramaturgo paulista de projeção nacional e internacional, Plínio Marcos, o controverso Plínio Marcos, autor de Navalha na Carne, autor de Dois Perdidos na Noite Suja. Faz falta, Plínio. O dia 20 de novembro marca o Dia Nacional da Consciência Negra, o dia de Zumbi, o dia em que, afinal, Zumbi foi morto pelas tropas portuguesas, acompanhadas pelos capitães do mato que a gente conhece muito bem até hoje. Mas como lugar de fala do dia 20, dia do Zumbi, pertence aos negros, com a palavra os negros e o meu abraço. Mas falando em luta negra, para vocês verem que sempre houveram espinhos nas lutas democráticas, em 20 de novembro de 1887, tropas da cavalaria dissolveram violentamente um comício abolicionista na cidade de Campos, do Rio de Janeiro. E em 1912, o pau quebrou em cima das mulheres em Londres, que foram às ruas reivindicar o voto feminino. Muita luta avançou na luta feminista nesse tempo todo, mas o machismo e o patriarcalismo continuam imperando. É só olhar para o lado. Agora aqui entre nós um segredinho. Como eu digo a vocês que a gente sabe muito mais da história norte-americana do que da história brasileira, pouca gente sabe, mas em 1940 o general Dutra, que depois foi eleito presidente, era simpático ao eixo nazi-fascista. E em 1940 a Inglaterra aprisionou um navio brasileiro carregado de armas e suprimentos para as tropas alemãs. Isto foi o bastante para que o general Dutra quisesse declarar guerra à Inglaterra. Quem apagou o incêndio foi o sábio diplomata Oswaldo Aranha, junto com a mobilização das massas e dos estudantes nas ruas do Brasil. Se não mais um pouco, o Brasil estava fazendo guerra à Inglaterra, aliado aos nazifascistas. Mas isso é história brasileira, o que interessa mesmo é a história norte-americana, né? Mais tarde, Dutra ia repassar a faixa presidencial para o ex-ditador Getúlio Vargas, que chegou ao poder pelo voto popular. E para quem gosta de fofoca, sobretudo fofoca televisiva, aí vai a última do dia. No dia 20 de novembro de 1995, a bela princesa Diana foi para a televisão e disse que traiu o príncipe. Chamou ele de corno em rede nacional. Oh, que horror para a sociedade patriarcal e machista. Um príncipe tão bonitinho, tão arrumadinho, mas corno! Como se diz no Nordeste, para corno todo castigo é pouco. Ficou bom para a cara dele? Ah, meu Deus do céu! Corno! Em inglês, de olho azul, branco, mas corno! Bom, meus amigos, vamos em frente nos divertindo com o país da piada pronta. Dói quando eu rio, é trágico, mas também é cômico. Um abraço para todos vocês e boa semana!